Olá, tudo bom com você? Nesta aula, eu quero te mostrar um pouco do planejamento previdenciário, alguns conceitos do planejamento previdenciário. O objetivo básico é que a gente possa trabalhar para chegar aos conceitos necessários para o curso de cálculos do planejamento previdenciário no regime geral de previdência social. O que nós usamos para fazer estes cálculos? Eu uso alguns softwares específicos de cálculo e utilizo Excel. Na verdade, há um mix das duas coisas, uma servindo à outra. Então, este curso ele tem por objetivo te mostrar como fazer estes cálculos, te mostrar como analisar da melhor forma estes cálculos, para que você atinja o objetivo final, que é entregar o planejamento previdenciário perfeito para o teu cliente, para o objetivo do teu cliente naquele momento, tá? Então, a partir daqui, quero conversar com você um pouquinho sobre o nosso conceito de planejamento previdenciário. O que é planejamento previdenciário? Esse conceito ele pode ser muito restrito e ele pode ser mais amplo. Eu gosto de um conceito de planejamento previdenciário mais amplo, um conceito em que nós não iremos confundir, por exemplo, planejamento com simulação. Embora seja um curso de cálculos, é preciso que você perceba que antes de chegar aos cálculos, nós temos muitas análises que devem ser feitas. Ou seja, os cálculos, eles são instrumento para que nós possamos fazer a finalização do planejamento previdenciário, mas eles não são a única coisa. Aliás, eles estão lá no meio. Há toda uma fase anterior dentro do planejamento previdenciário. O que é preciso que fique muito claro, você não vai simplesmente fazer uma simulação de renda mensal inicial, entregar para o teu cliente e falar assim, ó, tá aqui, a simulação da sua renda está aqui. Até porque, para chegar nesta simulação, você precisa delimitar muitos parâmetros. Então, de uma forma geral, o que é que a gente tem aqui como conceito de planejamento previdenciário? Vamos lá. O planejamento previdenciário ele é um trabalho amplo de análises e de simulações, sempre baseado na legislação previdenciária vigente. Vigente em que momento? Bom, a princípio, vigente na data da aquisição e ou da fruição destes direitos. Tá, mas se eu estou fazendo um planejamento de futuro, eu não tenho bola de cristal. Eu não sei como é que vai estar a legislação no futuro. Então, é claro que aí a minha simulação ela se baseia na legislação atual. E a gente diz isso para o cliente, isso precisa ficar muito claro, inclusive como um alerta. Por quê? Porque amanhã ou depois a legislação previdenciária muda e afeta o direito que foi projetado, que foi previsto para o teu cliente. Opa, a gente precisa fazer o que nós chamamos de realinhamento ou replanejamento, ok? Em geral, esta análise ela parte da onde? Tá? Ela começa com um estudo de toda a situação cadastral contributiva. Então, como está o cadastro daquele segurado no INSS, como estão as suas contribuições. Então, a gente vai verificar vínculos que ele tem algum tipo de problema, períodos em que não há contribuição. Nesse primeiro momento, a gente está lidando com um diagnóstico. Eu não estou lidando com soluções. Eu só estou o quê? Identificando uma situação. Puxa, ele tem algum problema de cadastro, ele tem alguma situação de contribuição. Ora, dentro deste estudo do planejamento previdenciário, talvez a partir daqui você identifique um outro serviço para vender para o teu cliente. A partir do momento em que você fez toda esse estudo da situação cadastral, eu vou colocar isso aqui como um, tá? Fiz o estudo da situação cadastral. A partir daí, eu começo a identificar direitos e começo a definir cenários em que aquele segurado vai implementar os requisitos aos benefícios. E eu
coloco aqui assim, olha, eu vou definir se é passado, opa, porque dependendo da situação do teu cliente, ele pode já ter direito adquirido a algum benefício. Um direito adquirido, um benefício que ele não pediu, né? Ele não fez este requerimento, ele não exerceu o direito, mas pode ser que você defina que ele já tem este direito. Às vezes, esse direito adquirido, ele depende o quê? Do reconhecimento de alguma insalubridade, do reconhecimento de algum período que está controverso, e aí isso significa que você vai ter 2 cenários. Um cenário onde este período não foi reconhecido e um cenário onde este período foi reconhecido. Cada um destes cenários pode te dar uma data de implementação de condição de benefício diferente. E é a partir deste cenário que você começa a falar: opa, eu tenho 2 simulações para fazer, porque eu tenho 2 datas diferentes, eu tenho 2 situações para prever para o meu cliente. Então, a partir destas definições de cenário, é que eu começo a traçar o quê? O melhor caminho para garantir o benefício mais vantajoso possível àquele segurado ou à família. Então, quando a gente olha aqui e fala assim, peraí, o que que é o benefício mais vantajoso? Vantajoso para quem? Depende. Vantajoso para o segurado, porque depende do objetivo daquele cliente naquele momento. Pode ser que o cliente precise de dinheiro, precise de algo mais seguro, mais fixo, para qualquer objetivo que ele tenha na vida ou para sua família. E aí o melhor benefício ou o mais vantajoso é aquele que ele obtém mais rápido. Pode ser que ele não tenha esta necessidade e ele possa esperar, ele possa adiar o momento da aposentadoria. Então, é dentro destas opções e destes objetivos que você vai, primeiro, identificar os cenários, fazer simulações de renda, traçar qual o melhor benefício para aquele segurado e, a partir daí, qual o melhor caminho para garantir aquele benefício. Esse caminho, ele pode ser um requerimento administrativo, ele pode ser, se ele ainda não tem direito, pode ser uma continuidade de contribuição, um aumento de valor, se for possível, isso tudo vai ser definido. A partir do momento em que aquele segurado ele já tenha o direito ou esteja próximo dele, você consegue avaliar a estratégia processual. Puxa, se você atua no previdenciário, você já sabe que tem jurisprudência administrativa diferente de jurisprudência no judiciário, e que dentro do judiciário, dependendo de onde a gente cai, eu tenho também jurisprudência, eu tenho posicionamentos diferentes, né? Então, digamos lá no GEF, eu tenho um tipo de posicionamento, eu tenho temas de TNU, se eu não estou no GEF, eu posso ter outro posicionamento, ou seja, eu tenho lá todo um estudo para ser feito, e uma boa parte desse estudo ele é feito antes de requerer o benefício, antes de entrar no judiciário, ou seja, ele já é feito ao longo do tempo, entre outras coisas, porque é no processo administrativo, é no requerimento administrativo que você precisa juntar a maior parte das provas. Tá? A instrução probatória de um processo judiciário, ele vai começar no requerimento administrativo. Então ele precisa ser muito bem estruturado, até porque alguns documentos demoram para ser obtidos. Quanto antes o segurado obtiver esses documentos, melhor. Imagine aí um PPP de uma empresa que esteja em funcionamento hoje, mas daqui a 10 anos, quando o teu cliente vai adquirir o direito ao benefício, talvez não esteja. Então, olha que interessante, enquanto planejamento, ir atrás desta documentação. A partir de tudo isso, nós temos um segundo aspecto aqui, que é o aspecto do escritório. Eu tenho o aspecto do planejamento para o cliente, mas eu tenho o aspecto do planejamento para o escritório. Ou seja, nós definimos aqui, estou colocando como item 5, mas nós definimos isso, inclusive, dentro do resto das fases, tá?
as melhores práticas, os procedimentos do teu escritório, da tua advocacia, para atingir o objetivo do segurado com a maior segurança. Mas, ao mesmo tempo, garantindo o quê? Produtividade para o teu escritório, eficiência e sustentabilidade. Sabe o que está incluso aqui nessa sustentabilidade? Sustentabilidade do teu negócio. Por exemplo, cobrar honorários, cobrar por serviços que são intermediários, cobrar pela consulta, cobrar pelo planejamento previdenciário que você está fazendo. Pode não parecer, mas o planejamento previdenciário ele tem um quê de complexidade. Quando você fala de planejamento previdenciário, muitas vezes o teu cliente fica meio na dúvida do que é o planejamento previdenciário, né? Eu gosto sempre de traçar um pouquinho a origem do planejamento. Planejamento não é um negócio novo, que a gente descobriu do nada agora, depois das reformas. Planejamento previdenciário é algo que nós fazemos desde sempre. Talvez não tenhamos chamado de planejamento previdenciário, porque você já analisava a situação do teu cliente, você muitas vezes já fazia simulações de data, de valor de renda mensal, talvez não tanto quanto a alteração das regras desde 1999 tem provocado, e com a emenda 103 de 2019 mais ainda. Por quê? Porque os cenários agora são mais diversos, são várias regras de transição. Mas a origem é assim, quando eu penso na origem, eu penso no que o segurado ainda tem em mente quando ele imagina sobre a sua aposentadoria. Olha só, a primeira pergunta sempre é assim, poxa, quando eu vou me aposentar? Eu tenho algum direito já? Então quando eu vou me aposentar? Ok, a partir da resposta dessa pergunta eu tenho, e se eu adiar a minha aposentadoria? Né? Se eu adiar a minha aposentadoria, isso é melhor? Isso é pior? Isso muda alguma coisa? Afinal de contas, quanto eu vou ganhar? Às vezes isso aqui está invertido, né? Quando eu vou me aposentar, quanto eu vou ganhar, e se eu adiar a minha aposentadoria e contribuir com um valor maior? As coisas mudam. Tá, e valor maior, que valor? Quanto eu devo contribuir? Afinal de contas, todo mundo pode aumentar ou diminuir o valor da contribuição. Então, é preciso aqui se estudar qual o tipo de segurado e se ele pode, legalmente, aumentar ou diminuir o valor da sua contribuição. E aí sim, quais as consequências para a renda mensal inicial se esse segurado aumentar ou diminuir o valor. E enquanto consequências, a gente precisa pensar um pouquinho em qual é o tamanho do investimento dele. Por quê? Basta aumentar o valor, ou a partir do momento em que ele aumenta o valor, ele precisa declarar que ele teve uma remuneração maior. E se ele declara remuneração maior, isso tem reflexos no imposto de renda mensalmente, o investimento aumenta. E aí, será que vale a pena o segurado fazer isso? Estas são algumas perguntas que você irá responder à medida que faz aqui o planejamento previdenciário do teu cliente. Muita gente pergunta assim, posso parar de recolher as contribuições previdenciárias? Se eu parar de contribuir, eu ainda garanto uma boa aposentadoria? Isso afeta o valor da minha aposentadoria? Principalmente quem pergunta isso de devo continuar ou não, são aquelas pessoas que atingem a idade, né? Então a mulher atinge 62 anos, o homem atinge 65, já possuem 15 anos de contribuição, então ele olha lá e fala, eu já tenho a carência, eu já tenho o tempo de contribuição necessário, né? E aí? Se eu já tenho a idade, mas eu não tenho o tempo de contribuição necessário, eu preciso o quê? Continuar contribuindo. Se eu já tenho o tempo de contribuição necessário, mas eu não tenho a idade,
Ops, aí a gente fica na dúvida, contribuo, não contribuo. Esses cálculos precisam ser feitos caso a caso, ou seja, para aquele cliente específico, para os valores que ele tem de contribuição, para o tempo que ele já tem contribuído, será que vale a pena parar? E se ele parar, ele corre algum risco em perdendo a qualidade de segurado por não contribuir durante muito tempo? Então, todos estes questionamentos que o segurado traz para você, você precisa avaliar com carinho. São as respostas que o segurado te faz, as dúvidas do teu cliente, é que vão orientar o caminho da tua análise de lá para cá. Mas vamos lá. O que que eu tenho no planejamento, o que que não pode faltar no planejamento previdenciário? Entre outras coisas, você vai mostrar para o teu cliente a contagem de tempo de contribuição, quanto tempo de contribuição ele tem no total. A hora que você analisa as atividades exercidas pelo seu cliente, nem sempre ele traz documentos de insalubridade, ele traz um PPP. É você que precisa, primeiro, perguntar a ele como era o ambiente em que ele exercia as atividades dele, para a partir do ambiente conseguir o quê? Identificar possíveis insalubridades. Em alguns casos, fica bem claro. Um cliente esses dias me procurou para verificar a situação dele de vigilante, se podia ser insalubre ou não. E aí eu olhei o nome das empresas em que ele havia trabalhado. Tinha lá empresa de ônibus, eu tinha alguns hospitais, algumas casas de saúde, além do período em que ele foi vigilante. E eu perguntei o que ele fazia, né? Qual era a atividade dele, porque eu já estava de olho em possíveis outras insalubridades. Ele foi cobrador de ônibus, num período em que isso não é reconhecido imediatamente pelo INSS, mas se faltar um período a gente pode brigar nesta tese, que ainda é uma tese em construção, que é a tese da especial para o motorista de ônibus e para o cobrador após 28 de abril de 95, e ele tem um período, esse caso específico, tá, que eu estou comentando contigo, ele tem um período de auxiliar de enfermagem e me falou que trabalhou em UTI. Ops, acendeu um alerta e aí eu orientei, ó, aqui a gente precisa buscar PPP em todos esses lugares para a partir do PPP começar a identificar melhor se nós precisamos de outros documentos. E aí, sim, né, algo que nós não podemos deixar de fazer é conferir todos os documentos que podem ser úteis para que o teu segurado, ele primeiro prove o tempo de contribuição que está ali mais evidente e que prove um tempo de contribuição maior, períodos que não apareçam no CNIS. Então, assim, é dentro disso que a gente começa a levantar o patrimônio previdenciário do segurado. Bom, feito isso, o que não pode faltar? Uma verificação da consistência dos dados cadastrais do segurado no INSS. Nome está certo, CPF está certo, sexo está certo, cadastro mesmo, tá? Pode e muitas vezes tem muita coisa errada. No CNIS, data de saída de emprego. E aí isso pode dar um trabalho danado. Os identificadores do CNIS. Perceba que toda essa parte, né, até o próprio diagnóstico, que eu já mencionei, de direito adquirido ou de direito futuro, eles são preparatórios, né, eles trazem todos os parâmetros para aquilo que a gente vai aprender neste curso, que é o quê? Como fazer as simulações de renda mensal inicial do benefício passado, né, no sentido de algum direito adquirido. Hoje, se eu tinha direito adquirido, hoje eu também tenho, ou futuro. E futuro pode ser numa situação de
que a data de implementação das condições do benefício pela primeira vez vai acontecer no futuro, ou eu já tenho um cliente com direito adquirido 2019, eu tenho um cliente com o direito nas regras hoje, mas nós temos 6 regras, 6 de transição. Então, a partir de cada caso concreto, pode ser que numa data futura o teu cliente preencha uma outra regra e essa regra seja mais benéfica por conta da diferença de formato de cálculo que eu tenho entre elas. Ok, feitas todas essas contas, todos esses cálculos, eu preciso ter o quê? Um relatório. Por escrito, sempre de preferência, um relatório com sugestão, com indicação sobre o melhor momento para aposentadoria, sempre baseada nos documentos analisados, na legislação atual e nos objetivos que o teu cliente expôs logo na primeira entrevista. Tá? Então é a partir disso que a gente consegue chegar num relatório. Eu gosto sempre, né, eu sempre gosto de trazer um projeto de atualização para o cliente. Por exemplo, dentro da minha contratação inicial, a gente tem lá 2 encontros, um a cada 6 e um a cada 12 meses. Legal, para quê? Para ver se a lei mudou em curto prazo, para ver se o segurado seguiu algumas coisas que eventualmente precisava seguir, como aumentar uma contribuição, sobre conseguir alguma coisa. E a partir daí, se for uma situação em que, sei lá, faltam 10 anos para aposentar, é bem interessante que você apresente um projeto para aquele cliente de a cada ano alterar, de a cada ano verificar novamente como é que vai o planejamento dele. Afinal de contas, planejamento é um caminho, é uma estratégia para chegar em algum lugar. E se você tem algum problema no meio do caminho ou alguma alteração na legislação, na situação do segurado, precisa rever. Apresenta isso para ele logo de cara, tá? Em algumas situações, né, vamos pensar o planejamento previdenciário como algo bastante amplo. Em algumas situações em que o segurado pode financeiramente, ele tem capacidade financeira para isso, você pode sugerir, e aí você pode ter também parceiros que atuem nesta área de finanças e de previdência privada, porque você pode sugerir investimentos alternativos. Existe um ponto, eu gosto de ressaltar sempre, que o planejamento previdenciário ele é uma parte do planejamento de futuro daquele indivíduo. E neste planejamento de futuro, ele precisa pensar, por exemplo, se ele precisa de um seguro de vida. Por quê? Porque a pensão por morte previdenciária hoje, depois das alterações da emenda 103 de 2019, é muito baixa, né? E aí, puxa vida, como é que a gente faz? O segurado ele tem lá tudo prontinho se acontecer alguma coisa com ele, para que a família dele tenha uma pensão por morte. Mas será que esse valor vai ser suficiente? Principalmente se essa pessoa tem filhos pequenos, pode ser interessante um seguro-educação. Ah, a gente não pensa nisso, mas a gente precisa pensar nessas coisas. E você pode, enquanto advogado, fazendo o planejamento previdenciário desse cliente, incluir no contexto, e geralmente a gente faz isso depois de tudo pronto, né, de toda a avaliação previdenciária pronta, você consegue incluir no contexto, porque, olha, teu benefício vai ser muito pequeno. Será que você não tem como fazer um seguro, estar coberto por um seguro em paralelo? Porque se te acontece alguma coisa, só a previdência não vai funcionar muito. Então assim, aqui sugestões eventuais de previdência privada. O planejamento previdenciário tem mais ou menos 6 fases. 6 fases que eu divido. Você vai passar por outros professores, outros profissionais, eles talvez não dividam em fases. Por que eu divido em fases? Meramente
por questões didáticas, para ficar mais fácil da gente visualizar e, de certa forma, para que facilite em algumas situações em que o teu cliente não quer pagar muito caro, ele não quer investir num planejamento previdenciário completo, e aí você pode vender para ele o quê? Uma consulta com uma análise simples ou não, tá? Com um diagnóstico mais completo de patrimônio, de CNIs, de problemas, ou simplesmente uma contagem de tempo de contribuição daquilo que está mais evidente. Dentro dos cálculos, você pode fazer, por exemplo, quanto aquele segurado ganharia hoje se tivesse um benefício por incapacidade, né? Ou seja, qual é o tamanho do patrimônio previdenciário dele hoje? E aí sim, um relatório significa o quê? Que você vai fazer uma avaliação mais profunda, demonstrando tudo que está errado no cadastro, todas as possibilidades e cenários e documentos, etc. E principalmente aqui, uma análise de custo-benefício entre cada um dos cenários e cada uma das regras futuras. Ou seja, se você chegou nessa fase de relatório, estamos falando num planejamento previdenciário completo e que esperamos, né, possa ser justamente retribuído com os honorários. E essa fase de replanejamento, que é algo, como eu já mencionei, desejável, mas que nem todo cliente vai querer. Tá? Então, isso é algo para você usar estrategicamente, até como uma fidelização da sua clientela. Puxa, eu tenho um diagnóstico, mas assim, eu tenho uma realidade que tem se mostrado pós-emenda 103, que é um adiamento deste direito de aposentadoria por 3, 4, 5, 6 anos, né? A gente tem visto pessoas que esperavam atingir o direito em 2022, em 2021 e que vão atingir o direito em 2028, que está longe. Então, puxa, como é que eu vou reter este cliente? Como é que eu vou fidelizar este cliente para que em 2028 ele esteja aqui no escritório sendo atendido por mim, sendo aposentado, para que nós estejamos cuidando de toda esta aposentadoria e de toda a parte de requerimento e acompanhamento para que este cliente chegue no benefício ideal. Nós precisamos, no mínimo, ter uma troca de informações e o replanejamento é uma das ferramentas super úteis para isso. É bom que você fique com ele aí meio em mãos, tá? Então, nessas fases todas, eu estou aqui, aqui está um resumo do que eu acabei de falar, né, para que você veja quais são as técnicas que a gente vai utilizar nas definições de melhor objetivo, na parte de simulação de valor, na definição de cenário. Esse quadro é um quadro para te mostrar as coisas que você precisa se preocupar para chegar nas simulações de renda mensal. Né? A gente vai chegar na simulação de renda mensal a partir do quê? De cada um dos vínculos de trabalho com as suas respectivas contribuições, e este cálculo vai ser feito de acordo com as datas de implementação das condições de benefício ou de acordo com a data de requerimento deste benefício. Então aqui é mais para você ter uma ideia desta linha do tempo, do que eu chamo de linha do tempo do teu cliente. Puxa, se em algum ponto aqui, vamos imaginar que este vínculo 2 ele tem uma possível insalubridade, o que acontece? Eu passo a ter duas linhas do tempo do cliente. Por quê? Porque a data de implementação de condição de benefício e, consequentemente, o requerimento deste benefício pode estar numa data antes. Estando numa data antes, ele garante o recebimento
antes daquilo que estava programado, e o valor também pode ser diferente. Com relação a toda essa análise que você vai fazer, o que eu trouxe aqui neste finalzinho desta introdução são as ferramentas que nós utilizamos para que você consiga identificar o direito do teu segurado, para que você consiga, inclusive, compreender melhor as regras das aposentadorias ao longo do tempo. Então, nesse quadro, por exemplo, você vê uma linha do tempo, e eu coloco essa linha do tempo a partir de 1991, onde nós temos a Lei 8.213 de 91, que regulamentou as alterações trazidas para a Previdência pela Constituição de 88. Então, aqui nós temos o cerne do que você vai encontrar no patrimônio jurídico do teu cliente na maioria destas análises para o planejamento previdenciário. Então você tinha aqui a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, que durou até 1998, quando nós temos a emenda 20 de 98. A partir dali, eu tenho uma aposentadoria proporcional só com regra de transição. E isso vigorou, muito embora na prática já não acontecesse, isso vigorou enquanto legislação até 2019, até a emenda 103. Aí nós temos o quê? Uma criação da aposentadoria programada, que é uma aposentadoria nova, né? Uma criação aqui num formato diferente numa aposentadoria do professor. Eu tenho zero mudança na aposentadoria rural, tá? E eu tenho mudanças significativas na aposentadoria especial e nas suas regras de transição. Não tenho modificações na aposentadoria PCD, então a emenda 103 não mudou a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 regras de transição para trabalhar. Eu gosto de visualizá-las aqui, né, numa linha do tempo. Por quê? Porque nós temos que obedecer ao princípio do tempus regit actum. A partir do momento em que o segurado implementou numa data aqui da linha do tempo as condições do benefício, é que eu vou verificar o quê? Quais os requisitos e, principalmente, quais são as regras de cálculo correspondentes a esse, né, a este direito que você reconheceu. Então, aqui eu coloco isso um sobre o outro, só para você ter uma ideia da situação, tá? Porque eu tenho um formato de cálculo antes de 1991, e aí eu tenho em ou a partir de 1991 até 99, tá? Este aqui, ó, esta forma de cálculo, onde a média, o salário de benefício resultava o quê? Na média dos 36 últimos salários de contribuição obtidos dentro de 48 meses. Isto muda com a Lei 9876 de 99, aqui, e esta é a regra que nós temos, por exemplo, para utilizar quando o nosso segurado comprova o direito adquirido antes da emenda 103, quando ele comprova um direito adquirido lá em 13 de novembro do 19. Então, aliás, se você já ouviu falar em revisão da vida toda, é aqui também que está a fundamentação dela, onde eu tenho duas formas de cálculo, de obtenção da média para o salário de benefício. Uma delas uma regra fixa, a outra uma regra de transição, que é aquela que dizia que o salário de benefício corresponde à média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94 até o início do benefício. Quando a gente cai aqui para a emenda 103, eu tenho um terceiro formato para obtenção de média. Aqui nós não desconsideramos mais os 20% menores salários, então eu não estou falando numa média dos 80% maiores, eu estou falando numa média de 100% dos salários
de contribuição dentro do período de julho de 94 até o início do benefício. E temos aí uma situação de possibilidade de descartes, tem coisas bem específicas que a gente precisa estudar nessa parte de cálculo. Mas vamos lá, pensando nos cálculos e dando um início no assunto dos cálculos. O que é importante aqui? Vamos lá? Eu analiso os salários de contribuição do meu segurado, porque é a partir destes salários de contribuição que eu chego na base de cálculo, que é o salário de benefício, base de cálculo da renda mensal inicial para cada uma das datas de início, para cada uma das datas de implementação das condições do benefício. Esse é um gráfico que eu fiz, que é uma visão global de todos os elementos que envolvem o cálculo. Então, vamos lá. Eu tenho regras de cálculo da média, e é isso que você viu aqui, né, nesse 1, 2, 3, são as regras de cálculo da média, e essas regras, elas sempre vão ser o quê? A média de uma quantidade X de salários de contribuição. Cada um deles corrigido monetariamente para uma reposição de perda inflacionária, uma reposição de perda de valor. E aí, esta média, às vezes, multiplicada pelo fator previdenciário, às vezes não, ela gera um salário de benefício, uma base de cálculo. E sobre esta base de cálculo, nós aplicamos uma alíquota, e essa alíquota ela pode ser específica de cada benefício e, se nós entrarmos na regra mais atual, específica em relação a cada regra de transição. Então, vários elementos podem influenciar, né? Eu coloquei aqui algumas coisas. A espécie de benefício, o princípio do tempus regit actum, que é a legislação vigente na data ou da implementação ou do requerimento, mas aquilo que nós vamos entender como data de início de benefício, a alíquota que vai ser utilizada, a própria correção monetária dos salários, e aí pensando nos índices inflacionários, nos limites de salário, nós temos modificações atuais que não consideram contribuições abaixo do salário mínimo como tempo de contribuição. E aí precisa se fazer um tratamento ou de ajuste ou de complementação desses salários. Então é uma coisa bem específica e que vai influenciar se isso vai ser utilizado ou não. Então essa aqui é uma aproximação. Eu trouxe de novo essa linha do tempo grande, né? Tava meio pequenininho na outra tela, é uma linha do tempo só das regras de cálculo da média, para que você possa olhar. Eu vou deixar um pouquinho na tela para você enxergar com mais carinho as diferenças, tá? E aqui o texto do artigo 26, que é o artigo vigente sobre o cálculo. A gente vai usar isso no curso inteiro, em todos os nossos exemplos. Estes são os conceitos importantes para que você tenha de base, né? Os conceitos de base, eles são essenciais para você chegar no fundo daquilo que nós estamos pegando. Essa tela é para você de presente, né? Eu vou deixar essa tela aqui para que você analise direitinho. Ela junta tudo. Ela junta a minha linha de legislação, ela junta as minhas regras de cálculo e ela junta as alterações e as regras todas de regra de transição. Eu tenho isso impresso, colorido, bonitinho, guardado. Toda vez que eu vou analisar um caso, eu uso isso para me guiar. Né? É muito um guia de uma legislação que eu preciso abrir, de alguma coisa que eu preciso buscar para o meu cliente. Várias vezes, o que eu quero? Eu quero mudar a data de implementação das condições do benefício aqui do pós-reforma para o pré-reforma. Às vezes não dá. Então, eu preciso entender o quê?
puxa, ele tem uma data de implementação já para uma das regras de transição, só que eu quero atingir outra regra de transição, e daí a 1 ano, a 2 anos, a 6 meses, por quê? Porque isto pode trazer para o meu cliente um benefício. Como é que a gente analisa isso e principalmente como é que a gente mostra isso? Eu tenho aqui, primeiro, os requisitos dos benefícios, também é uma tabela de consulta grande para que você possa analisar cada caso. E eu tenho aqui uma ferramenta, isso é Excel, né? Isso não parece, mas isso é Excel. Lembra quando eu falei que a gente começa a utilizar em conjunto softwares com Excel? Puxa, muitas vezes eu entro lá no software, puxo o Quinis, jogo meu cenário, parametrizo, aperto um botão e ele me traz várias datas, com valores já. Ótimo. Na grande maioria das vezes ele vai estar certo. Só que aí eu uso cada uma destas informações para alimentar um outro quadro, uma outra planilha, que é uma planilha comparativa que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Só que para mostrar para o cliente, para que ele visualize o porquê e o quando ele vai atingir os requisitos, eu costumo usar essa tabela aqui. Então aqui você vai ver que ela tem 3 telas. A primeira me mostra também desde 1991. Dificilmente a gente vai preencher essa tela aqui, ela só está aí para ilustrar a legislação anterior. Mas aqui, muito provavelmente, você já pode trabalhar com direitos adquiridos no 2018, no 2019, às vezes no 2017, para trabalhar com situações de melhor benefício ou não. E aqui, na regra de transição da 103. Como é que usa isso, Vivi? Eu trouxe um preenchido para você dar uma olhada como usa essa ferramenta e como mostrar para o cliente. Tá? Então eu venho aqui, preencho, olha, fiz lá uma contagem em tempo de contribuição e cheguei à conclusão de que em 13 de novembro do 19 meu cliente tinha 55 anos, 11 meses e 2 dias de idade, com um tempo de contribuição de 40 anos e 5 meses. Bastante coisa. Com 96 pontos. E aqui, olha só, por que ele tem 38 anos e 10 meses embaixo? Por que ele tem 40 anos? Porque a gente está falando de cenários. Eu estou colocando cenários diferentes dentro de uma mesma linha do tempo. Porque aí o cliente consegue visualizar. Tá? Se ele vai preencher alguma regra em 2021, ó, 2021, se em 2022 ele preenche alguma coisa. Aqui, por que eu abri 2021? Porque eu tenho uma diferença de meses em que ele vai preencher. Então a gente vai lá e adapta um pouco o Excel para soltar este relatório. E olha que interessante quando você junta este quadro no teu relatório de planejamento. É isso, tá? Eu trouxe isso para que você possa avaliar. E aqui é o xodó da gente, né? Isso é o nosso point final na utilização do Excel. Puxa vida, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cenários. Eu não vou entrar em detalhe do que mudou nesses cenários, mas é assim, entre outras coisas, tá? Eu tenho acerto de quinis, acerto de vínculo, não acerto de vínculo, alguém contribuindo mais, alguém contribuindo menos, e cada uma das regras de transição. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui 6 regras, tá? Não era uma situação de aposentadoria especial, então por isso que aqui não tem especial, mas eu tenho aqui 6 regras, cada uma delas com a sua data e a sua renda mensal inicial. Então aqui eu tenho uma listagem de datas de implementação e de renda mensal inicial.
puxa, o software que eu trabalho lá, cada apertada de botão de um cenário, ele vai me trazer o quê? Esta linha aqui. Aí eu vou lá, mudo o parâmetro, ele faz de novo, e eu tenho mais uma. E eu venho de lá e alimento o meu Excel. E a gente monta essa planilha. Esta planilha de comparação faz com que eu retire daqui só aquelas situações viáveis. Puxa, vamos imaginar aqui que eu tenho ó, aqui dá para ver bem, olha, eu tenho uma opção em 2021, esse quadro fala de um direito adquirido, então ele tem uma opção de 2021 e ele tem uma opção de 2040. Uau! A de 2021 com uma renda de 2.800, a de 2040 com uma renda de 1.937. O que acontece? Esta opção aqui, ó, ela não vai ser transportada para o outro quadro. Por quê? Porque ela é algo inviável, é algo que não vale a pena. Ela, obviamente, não vale a pena. Extraído só aquilo que é interessante, né, e que está mais próximo de comparação, aí a gente vem para, vamos pôr este aqui no tamanho, a gente vem para essa aqui, que é um planilhão com a minha análise de custo-benefício. Então, a ideia nesse curso é te ensinar a chegar nesta planilha, a fazer esta planilha, onde a gente inverteu, né? Eu tinha nas linhas os cenários, agora nós invertemos. Eu tenho para cada um dos cenários as opções mais viáveis, mais próximas, as quais eu vou comparar. E aí sim, eu faço uma renda mensal com descarte, uma renda mensal sem descarte. Identifico quais as alíquotas, quais as regras que estão sendo comparadas. Tá? Nessa aqui a gente só tinha aposentadoria por idade. Então era só artigo 18 mudando contribuições. Para cima, para baixo, contribui, não contribui. Então aqui a comparação era essa. Mas onde a gente quer chegar? No investimento. Ele deixa de ganhar alguma coisa, né? Quanto ele deixa de ganhar? Quanto ele vai contribuir ainda adicional, porque ele tem alguns meses ainda para contribuir. E aí a gente chega numa diferença com descartes. Puxa, e se a lei mudar e eu não tiver mais o descarte no parágrafo 6º do artigo 26, sem descarte, a diferença cai para cá. Ela é bem menor. O que eu tenho no final? Qual é a análise que a gente chega no final? Opa, eu tenho o prazo de recuperação. Puxa, aquele investimento total que eu fiz de R$ 6.050, eu demoro 35,8 meses para recuperar. Isso pensando o quê? Positivamente com descarte. Se for sem descarte, uau, 160 meses para recuperar. Será que vale a pena adiar a aposentadoria realmente? E embaixo eu tenho, e essa análise é feita em conjunto, o tempo, o prazo de recuperação do investimento com o quê? Com o retorno do investimento, né? Aquilo que a gente chama de ROI. O ROI ele faz o quê? Ele considera o valor total que o segurado vai receber do momento da aposentadoria até morrer. Mas a gente sabe quando é isso? Não. Nós usamos a expectativa de sobrevida do IBGE. Então aqui, por exemplo, ó, eu estou com a expectativa do meu cliente vivendo até os 82 anos, até 2038. E aí a gente coloca o quê? Quantos salários ele vai receber, né, neste tempo todo, com o 13º salário, com tudo bonitinho. E aqui eu tenho o valor do ROI. Puxa, então eu vou olhar em conjunto aquela opção que me der mais dinheiro no final, então, porque ele vai somar tudo e tirar aquilo que foi investido, com o quê? Com o prazo de recuperação. E olha que interessante, o prazo de recuperação aqui está muito baixo, né?
E mesmo que a legislação mudasse e que eu não tivesse mais os descartes, é muito pouco para esperar. Então, é muito baixo para esperar. Ufa! Essa é uma análise completa, um planejamento previdenciário completo que eu trouxe para você, com análise de custo-benefício. Eu queria com isso deixar claro o quê? Por que a gente ensina no curso a utilização, buscar algumas informações no software específico que você já usa, mas trazê-las para o Excel, para que no Excel a gente possa fazer um comparativo muito pessoal, né? Aqui a análise ela toma uma parte que eu diria que é o que te diferencia no mercado, tá? Porque aqui ela chega numa precisão maior de informações para que o teu segurado decida o que ele vai fazer. É isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula introdutória, né? Ela é uma aula quase uma horinha de aula, para que você tenha uma visão global do planejamento previdenciário, de onde a gente quer chegar e de onde nós vamos chegar com você no nosso curso, né? Partindo de uma simulação de tempo de contribuição, que vem depois de muita análise, mas partindo de uma simulação de tempo de contribuição e a partir daí chegando nesta análise de custo-benefício para que o teu cliente possa saber qual a melhor opção para ele. E qualquer reavaliação vai mexer um pouquinho nisso e, como a gente diz, tua planilha está pronta nessa hora para cada cliente. E é só você alterar uns pedacinhos e entregar um replanejamento maravilhoso. Espero te ver no curso. Espero que você aproveite essa aula. Até mais.